Fala galera, professor Murilo César, estamos aqui para mais um vídeo. Neste especificamente, iremos fazer a resolução de algumas questões concernentes ao romance romântico regional brasileiro. Então vamos acompanhar cada questão, analisaremos cada alternativa e aí, claro, iremos direto ao nosso gabarito. Vejamos então o que nos dizem as questões. Olha só, na questão 1, nós temos dois textos. O primeiro texto apresenta aqui a imagem de um mapa que traz algumas informações. Vejamos que em algumas regiões aqui do Brasil, nós temos algumas enumerações que fazem referência justamente à produção do romance romântico regional. Vejamos aqui essa informação já no finalzinho da imagem. Então, aqui nós temos os 4 autores importantes do nosso romance romântico regional. Aqui nós temos José de Alencar, Visconde de Tonnerre, nós temos Bernardo Guimarães e Frank Távora. O que nós temos aqui são romances escritos por estes autores e cada romance vai trazer como cenário uma dessas regiões do Brasil. Vejamos aqui, por exemplo, o Gaúcho, de José de Alencar, que vai retratar o Rio Grande do Sul. Assim vai acontecer com outros autores também em outras obras. Pronto. Primeiro texto, então, nós já temos aqui regiões do Brasil que serão retratadas em alguns desses romances regionais. No texto 2, nós temos aqui a seguinte informação. Romance regional. Na primeira metade do século XIX, a conduta das pessoas que viviam nas cidades era muito influenciada por modelos importados da Europa. Muito importante nós destacarmos essa informação, porque, de fato, se nós analisarmos os romances urbanos, nós temos lá modelos importados da Europa, e o que acontece é justamente o que? Uma adaptação do cenário brasileiro a esses modelos. O que vai acontecer com o romance regional é que não vai haver esses modelos servindo como base. Então, o romance regional já abre as portas aí como um romance essencialmente brasileiro. Então, é importante nós termos esta informação guardadas. Bom, seguindo então o nosso texto, nós temos outra informação. E ele segue aqui. Os livros e folhetins que liam contribuíam para a divulgação desses modelos. Alguns dos escritores românticos decidiram, então, usar suas narrativas para divulgar aspectos. E, então, uma das finalidades era justamente a divulgação de aspectos locais, ou seja, de um Brasil até então desconhecido pelos brasileiros. Como está colocado aqui, aspectos locais ignorados por quem? Por seus contemporâneos. Inocência de Visconde de Tonnerre exemplifica bem esse processo. Quando um leitor do Rio de Janeiro ou de São Paulo lia essa obra, entrava em contato com um Brasil patriarcal. Os leitores dos principais centros urbanos são apresentados assim a costumes, vejamos aqui, e comportamentos típicos do interior. Evidentemente, esse Brasil é um país idealizado, construído por um olhar romântico. Então, se nós analisarmos dois textos aqui, eles estão trazendo aí o primeiro, informações a respeito de regiões nas quais se passam alguns romances, e no texto 2, informações sobre o romance regional. Primeiro, a gente tem aí uma referência, uma alusão aos romances urbanos que seguiam modelos europeus, e nós temos romances regionais que já se distanciam desses modelos europeus para poder seguir em frente com um romance que seja tipicamente nacional. Então, essas informações são importantes para que nós possamos resolver as questões. Agora vejamos o que nos dizem cada enunciado dessa aí. Então, nós temos aqui, analisando os textos apresentados, pode-se afirmar que a alternativa A diz que os romancistas românticos que se interessaram por narrativas regionais tentaram denunciar e condenar os hábitos de leitura dos moradores dos centros urbanos por considerarem seus gostos europeizados e mais para a época. Galera, não houve denúncia, tampouco houve aqui condenação. Então, essa alternativa está incorreta. Na letra B, nós temos os leitores dos romances regionais também se localizavam no interior das diversas regiões do país, como mostra o texto 1. Aqui já há um problema. O texto 1 mostra, na verdade, as regiões nas quais se passavam os romances, e não são as regiões onde moravam quem? Os leitores. Então, essa alternativa já está incorreta. Ele está seguindo aqui, Por isso, os escritores resolveram desprezar, também não há desprezo, dos seus leitores urbanos, que tinham interesse em ler narrativas que se passassem na Europa. Então, aqui também a alternativa B está incorreta. Na letra C, nós temos o romance romântico regional retratou praticamente todas as regiões brasileiras, construindo um novo retrato do país e possibilitando aos leitores conhecerem-no e repensarem
os modelos europeus como únicos possíveis. Perfeitamente, essa é a nossa alternativa correta, a letra C de casa. Vejamos que quando ele diz aqui que o romance romântico regional retratou praticamente todas as regiões brasileiras, isso a gente vai perceber lá no texto 1, que apresenta, no texto 1 que apresenta o mapa. Certo? E seguindo, ele está dizendo, construindo um novo retrato do país e possibilitando aos leitores conhecerem-no e repensarem, no caso, os modelos europeus. Isso a gente já encontra no texto 2, sobretudo quando ele vai falar já no finalzinho que os leitores do Rio de Janeiro e de São Paulo entram em contato com costumes, né, de um Brasil patriarcal, por exemplo. Então, a letra C, de fato, é a correta. Então, vamos analisar as letras D e E. Na D, nós temos aqui, o romance romântico regional não constituiu nenhuma novidade. Galera, a negação aqui, né, acaba impossibilitando o fato de ser a alternativa D a correta. Beleza? É uma novidade porque não segue, no caso, os padrões estabelecidos, né, pelos romances europeus, por exemplo. Então, pois tratava-se de uma imitação dos romances regionais. Olha aqui um outro problema, tá? Eles não imitavam, muito pelo contrário. Apenas adaptados ao cenário brasileiro, como expressa no texto 2, então a gente não precisa nem perder muito tempo. Alternativa incorreta. E na letra E nós temos os temas e as descrições espaciais no romance romântico regional eram idealizados. Não, eles eram muito mais do que objetivos, tá? Eles não eram idealizados. Isso aqui fica lá para o romance indianista, tá? Idealização, a gente tem aqui romance indianista. Portanto, alternativa incorreta. E ele segue aqui ainda dizendo, né, tanto que os escritores quiseram mostrar o patriarcalismo no interior brasileiro, quando, na verdade, a sociedade rural daquela época era o que? Matriarcal. Pelo amor de Deus, também está aqui uma, né, informação incorreta. Bom, na questão 2, nós temos aqui, leia os trechos das obras Iracema e Inocência. No trecho 1, nós temos Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que as asas da araúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce com o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque com o seu hálito perfumado. Mais rápida que a hiena selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Bom, eu vou dar uma retomada do vídeo aqui, só para vocês perceberem que nesse trecho 1 nós temos o quê? A descrição de uma natureza e de uma personagem, o quê? Idealizada. Então aqui a gente pode considerar que há uma descrição totalmente idealizada, que era muito comum em romances, o quê? Indianistas. José de Alencar bem soube fazer esses tipos de descrições idealizadas. Certo? Vamos então para a leitura do segundo trecho. Olha aqui, ó. Corta a extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima província de Mato Grosso, a estrada que da Vila de Santana do Paranaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, assente próximo ao vértice do ângulo em que confinam os territórios de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, até ao rio Sucuriú, afluente do majestoso Paraná. Depois, porém, rareiam as casas mais e mais e caminham-se largas horas, dias inteiros, sem se ver morada nem gente, até o retiro de João Pereira, guarda avançada daquelas solidões, homem chão e hospitaleiro, que acolhe com carinho o viajante desses alongados páramos. Oferece-lhe momentâneo agasalho e o provê da matalotagem precisa para alcançar os campos de Miranda e Pequiri, ou da Vacaria e Nioaque, no Baixo Paraguai. Então, aqui a gente já tem uma descrição da obra Inocência, de Visconde de Toné. Então, se a gente for perceber, há diferenças aqui. No primeiro texto, a gente tem uma descrição idealizada, como já havia dito, tanto da personagem quanto do cenário. Já no trecho 2, a gente tem uma descrição muito mais o quê? Muito mais objetiva. Então, essas duas informações já irão nos ajudar para a resolução da questão. Então, vamos ver o que nos dizem os enunciados. Olha só. O que nós temos aqui é, identifique o que há em comum entre as duas obras. Então, aqui nós temos o comando da questão. O que há em comum entre as duas obras, e assinale a alternativa, o quê?
correta. Na alternativa A, nós temos a seguinte informação. As personagens são apresentadas de modo realista em ambos os textos. Não, a gente já viu que no texto 1, ela é o quê? Idealizada, tá? E não realista. Então, a alternativa aqui é incorreta. Na letra B, nós temos o narrador em primeira pessoa dialoga com o leitor apenas no segundo texto. Veja que a gente não tem aqui um autor em primeira pessoa, e sim em terceira pessoa, alternativa incorreta. Na letra C, nós temos, no primeiro texto, há um realismo apurado. No segundo, idealismo da natureza. Alternativa também incorreta. Veja que o idealismo da natureza está presente no texto 1. Então, a alternativa é incorreta e não conforme está apresentado aqui na alternativa C. Na letra D, diz que em ambos os textos a personagem é a preocupação central do narrador. Não, no texto 2 a gente vai perceber que a preocupação é mais com quem? Com o cenário, tá? E não com o personagem propriamente dito. Então, a alternativa incorreta. E na letra E, nós temos a única que é a correta, né? No primeiro texto, a natureza é poeticamente descrita, e aí eu vou puxar a minha imagem aqui para vocês para dizer o seguinte, a prosa indianista de José de Alencar, ela é conhecida como uma prosa poética, há um lirismo muito forte nos romances indianistas escritos por quem? Por José de Alencar. Então, perfeito, a gente vê que a natureza é poeticamente descrita, a gente percebe que há uma idealização nessa descrição, e no segundo, voltando aqui o texto, nós temos que a preocupação é com a natureza observada e vivida. E vale ressaltar, por exemplo, que Visconde de Tuné visitou essa região que é retratada, inclusive, nessa obra. Então, ele observou e a retratou, né, de forma bem verossímil. Tá? Então, de fato, aqui a preocupação com a natureza, que foi observada pelo autor, verdade, e também foi vivida, vivenciada pelo autor. Certo? Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos, então, partir para a nossa terceira questão. Temos aqui o texto, O Sertanejo. O moço sertanejo bateu o isqueiro e acendeu fogo num touro carcomido, que lhe serviu de braseiro para aquentar o ferro. E, enquanto esperava, dirigiu-se ao boi nestes termos e com um modo afável. Fique descansado, camarada, que não envergonharei levando-o à ponta de laço para mostrá-lo a toda aquela gente. Não, ninguém há de rir-se de sua desgraça. Você é um boi valente e destemido. Vou dar-lhe a liberdade. Quero que viva muitos anos, senhor de si, zombando de todos os vaqueiros do mundo, para um dia, quando morrer de velhice, contar que só temeu a um homem. E esse foi Arnaldo Louredo. O sertanejo parou para observar o boi, como se esperasse mostra de o ter ele entendido, e continuou. Bom, o emprego da palavra camarada, vejamos aqui o destaque pelo vaqueiro, com relação ao boi caracteriza. Na sentença 1, nós temos aqui uma expressão de fadiga. Galera, olha, voltando, veja aqui que a palavra camarada não pertence a um campo semântico que está ligado aí à fadiga, a cansaço. Então, a sentença 1 é uma sentença o quê? Totalmente incorreta. Então, vejamos as outras sentenças. Na sentença 2, nós temos aqui dizendo o seguinte, olha, que caracteriza uma atitude amistosa para com o boi, perfeitamente. A gente vê que há uma relação afetiva entre ele e o boi. Quando ele diz, fique descansado, olha só, camarada, que não lhe envergonharei, né? Que não o envergonharei, levando a ponta de laço. Então, perfeitamente, o camarada já está dentro desse campo semântico, uma vez, né, que a gente demonstra aí uma certa afetividade com, no caso, com alguém. No caso, no nosso contexto aqui, nós temos, né, do vaqueiro com o boi. Na terceira sentença, nós temos o tratamento do animal como companheiro. Perfeito, é muito comum a gente chamar, né, alguém de camarada, né, tá no sentido de amigo, companheiro, enfim. Corretíssima aqui a sentença. E a sentença 4 diz que o desprezo pelo boi como um inimigo. Não há desprezo, tampouco o boi aqui é tratado como um inimigo. A sentença está incorreta. Então, é correto que se afirma apenas em. Então, se nós analisarmos todas aqui, apenas 2 e 3, a alternativa B, portanto, é a nossa alternativa correta.
Tranquilo, galera? Então, assim, até agora as questões são bem tranquilas, dá para a gente resolver a partir da nossa análise, da nossa compreensão dos textos que são apresentados. Então, vamos partir para as nossas duas próximas questões. Olha só o que nos diz a questão 4, que a gente tem um trecho um pouquinho longo, vamos fazer a leitura. Ali começa o sertão chamado Bruto. Pousos sucedem a pousos, e nenhum teto habitado ou ruínas, nenhuma palhoça ou tapera dá abrigo ao caminhante contra a maldade das noites, contra o temporal que ameaça ou a chuva que está caindo. Por toda parte, a calma da campina não arroteada. Por toda parte, a vegetação virgem, como quando aí surgiu pela primeira vez. A estrada que atravessa essas regiões incultas desenrola-se à maneira de alvejante faixa aberta, que é na areia, elemento dominante na composição de todo aquele solo, fertilizado, aliás, por um sem número de límpidos e borbulhantes regatos, ribeirões e rios, cujos contingentes são outros tantos tributários do claro e fundo Paraná, ou na contravertente do correntoso Paraguai. Essa areia solta e um tanto grossa tem cor uniforme que reverbera com intensidade os raios do sol quando nela batem de chapa. Em alguns pontos é tão fofa e movediça que os animais das tropas viajeiras arquejam de cansaço ao vencerem aquele terreno incerto que lhes foge de sob os cascos e onde se enterram até meia canela. Aqui é também um trecho de Inocência de Visconde de Toné. Bom, com relação à descrição do ambiente, olha só, aqui a gente já tem o comando da questão, certo? Assinale a alternativa correta. Vejamos aqui na alternativa A, nós temos: percebe-se a intenção de crítica social presente no regionalismo modernista. Galera, não há uma crítica, tá? O que a gente percebe aqui é uma descrição do ambiente, mas sem nenhum tipo de crítica social. E se nós formos analisar esse tipo de crítica, a gente vai encontrar perfeitamente, mas lá no regionalismo, lá no romance de 30 do modernismo brasileiro. Aqui estamos fazendo referência ao romance que pertence ao romantismo brasileiro. Então, a alternativa aqui é o quê? É uma alternativa incorreta, certo? Então, não percebe-se intenção de crítica aqui, mas apenas uma descrição objetiva do cenário. Letra B, nós temos: a paisagem é utilizada para criar um locus amoenos idílico. Bom, se nós analisarmos, volta aqui, tá? Se nós analisarmos, em momento nenhum é utilizada esta imagem para criar esse locus amoenos, ou seja, seria, no caso, um lugar agradável. E quando ele coloca idílico, né, faz referência ao bucólico, ao pastoril. Também não é o que a gente percebe na descrição desta passagem aqui. Então, a alternativa também incorreta. Na letra C, nós temos o tom simbolista e experimental, é fruto das pretensões de cientificidade dessa obra. Também a gente não vê nem tom simbolista, nem experimental. Tampouco aqui pretensão de cientificidade, tá? Então, aqui também impossibilita o fato de ser a alternativa a correta. Na letra D, nós temos: trata-se de um exemplo, ainda que sóbrio, do regionalismo romântico. A alternativa, de fato, corretíssima dele dado. Nós estamos diante da obra Inocência, que é uma obra o quê? Regionalista romântica. Então, a alternativa correta. E, por fim, nós temos a alternativa E, que diz: vê-se uma valorização do elemento nacional que ilustra o indianismo romântico. A alternativa incorreta. Se nós voltarmos, né, as informações referentes ao romance romântico indianista, a gente vai perceber que os elementos que representam a nacionalidade brasileira, né, nós temos lá o índio e a natureza exuberante. Não é o que nós presenciamos aqui em Inocência de Visconde de Toné. Certo? Então, a alternativa é também a incorreta. E, por fim, nós iremos agora para a nossa última questão, a questão de número 5. Façamos a leitura. Caracterizou sempre um sincero amor pelas coisas de sua terra, pela sua gente, e se existe obra que possa ser chamada de brasileira, é a dele. Se seus assuntos eram o homem e a terra do Brasil, apanhados no norte, no sul, no centro,
A forma por que os explorava era também brasileira, pela sintaxe que empregava e pelos modismos que introduzia. O Brasil do campo e o das cidades está presente em sua obra, assim como o homem da sociedade, o homem da rua e o trabalhador rural. Abarcou os aspectos mais variados da nossa sensibilidade e da nossa formação, constituindo sua obra um painel a que nada falta, inclusive o índio, que nela tem participação considerável. Se nós analisarmos esta passagem, essa informação, a gente já mata a questão. Aqui está fazendo referência aqui em José de Alencar. Veja que no texto ele está dizendo que este autor retrata o homem da sociedade, e aqui faz referência ao quê? Romance urbano. Ele está dizendo o homem da rua também como trabalhador rural. Bom, o trabalhador rural que a gente já percebe que é uma alusão ao romance regional romântico. E mais, já mais à frente, para o finalzinho do texto, ele está dizendo o seguinte, inclusive o índio, que nela tem participação considerável. Aqui o índio como elemento nacional foi apresentado que nos romances indianistas. Estamos falando de José de Alencar, que escreveu sobre todos esses tipos de romances românticos. Ele escreveu romance urbano, romance regional, romance indianista e romance histórico. Então, a nossa alternativa correta é o quê? A letra C de casa. Então, refere-se ao escritor José de Alencar. Belezinha, galera? Então, esta aqui foi a nossa resolução de 5 questões referentes ao romance regional romântico brasileiro. Espero que vocês tenham compreendido. Aguardo vocês em nossos próximos vídeos com mais resoluções de questões, porque aqui a metodologia é diferenciada. Um forte abraço e aguardo vocês em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!